O educador parental é uma subprofissão ou é um puxadinho de outras? Se você precisa usar o nome de outra profissão para validar, para explicar o seu trabalho, o que você é, o que você faz, eu sinto te informar. Mas alguém te convenceu de uma forma errônea de o que você não é o suficiente. Vamos conversar sobre isso? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou te entregar uma definição que você não vai achar em nenhum manual tradicional, nenhuma diretriz no mercado e em nenhuma formação rasa que existe no campo da parentalidade. Eu vou te mostrar aqui, não é só uma opinião minha, não é uma visão romântica, é uma constatação que eu tive a partir de um trabalho que eu fiz e faço com comunidade de educação parental, através de escuta de vários profissionais e entre os lugares que eu transito, é uma constatação de engenharia profissional. E eu te garanto, depois que você compreender a lógica por trás dessa revelação, você nunca mais vai conseguir descrever o seu trabalho de outra forma. Se você trabalha nessa área ou consome esse tipo de serviço, presta muita atenção. Existe algo que você sente no seu cotidiano, mas que você nunca soube explicar com precisão. E isso tem um nome, e eu vou te contar agora. Durante muito tempo, construiu-se uma armadilha perversa para o educador parental. Quem perguntava no mercado ou para algum educador parental, mas o que exatamente você faz? A resposta padrão vinha moldada por uma falta. Você provavelmente se pegou dizendo ou ouvindo de alguém: olha, eu trabalho com famílias. Aí a pessoa respondia para você: ah, você é psicólogo? Não, você é terapeuta? Não, 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 eu não sou um psicólogo. Não, eu não faço um diagnóstico. Não, eu não sou terapeuta familiar. É um pouquinho diferente. Não era assim? Percebe o perigo sutil disso? Uma identidade construída pela falta, e pelo que não faz. É uma identidade condenada a parecer uma subprofissão. Ela coloca o profissional, desde o primeiro instante, do primeiro segundo de conversa, em uma postura de justificativa, de defesa, quase pedindo licença para existir diante de outras bancas acadêmicas. E é por isso que você sentir aquele peso, aquela sensação incômoda de precisar acumular outro diploma desses clássicos, apenas para você ter o direito de falar que trabalha com família e de que as pessoas te compreendam. Então, assim, não é falta, de competência ou de dedicação sua, é falta de uma moldura que fizesse, você é falta de uma moldura que justificasse, que fizesse jus ao seu tamanho real. E eu, Joyce, eu me recuso a continuar assistindo essa depreciação do campo, a ficar assistindo os profissionais a terem essa dificuldade de mostrar a importância, porque tem. O profissional ele não pode ser explicado por comparação, ele precisa ser compreendido a partir da função soberana que só ele ocupa, a partir da leitura que só ele é capaz de fazer. O que o educador parental faz, na verdade, é ler a vida familiar como um campo humano inteiro e complexo. Ele não reage ao comportamento isolado da criança que grita, ele não se limita a uma demanda imediata que o pai traz com uma superfície de uma queixa. Ele não é aquele que orienta falando: ai, olha, se seu filho não quer tomar banho, você tem que dar duas opções, ou esse ou aquele, ou isso ou aquilo. Ai, a criança está dando trabalho na escola, é porque ele precisa desse e desse limite. Não é esse limite que o educador parental a esse limite que ele exerce. Ele lê um ecossistema, ele decifra o contexto que torna aquele comportamento previsível antes mesmo da reação acontecer. Agora, em março de 2026, eu registrei
na Biblioteca Nacional o método que eu desenvolvi para dar sustentação a esse olhar. O método se chama método entre linhas. A premissa fundamental dele é simples, porém ela é cirúrgica. É, um profissional de elite, porque é isso que eu considero um educador parental, ele não é um bombeiro que apaga incêndios comportamentais. Ele é um engenheiro de contexto. Uma família, ela nunca vai chegar até nós fatiada em gavetas acadêmicas. Ela não deixa uma história com o psicólogo, a rotina com o pedagogo, as regras e juridiquês com o advogado. Ela chega inteira. Ela entra no local onde você atende ou na sua tela, ela entra carregada com culturas, com tensões históricas, linguagens ocultas, repetições de padrões, padrões invisíveis, lealdades sistêmicas, que ninguém tem coragem de verbalizar em voz alta. E para dar conta de tudo isso, a técnica isolada ela é inútil. Você precisa de decodificação da realidade. E é por isso que a palavra exata para definir esse profissional é polímata. Esse termo vem do grego e significa o que aprendeu muito. Mas o mercado moderno ele distorceu vários conceitos, inclusive esse. Polímata não é um acumulador compulsivo de informações ou um colecionador de certificado que sabe um pouco de tudo de forma rasa. O polímata, ele é um integrador de sentidos. É aquele raro, sabe aquele indivíduo raro que consegue conectar saberes que o mundo insiste em separar e, a partir dessa fusão, enxerga padrões onde as outras pessoas só enxergam fragmentos desconexos. É um dos grandes saltos da humanidade. O Steve Jobs, ele costumava repetir que a verdadeira criatividade nada mais é do que a habilidade de conectar experiências que parecem não ter relação entre si. Os grandes pensadores, os grandes reformadores da história, nunca foram especialistas bitolados em um único nicho restrito. Nunca foram. Eram mentes polímatas, que cruzavam dados para entender o todo. O educador parental, ele atua exatamente nessa frequência. Ele precisa transitar com maestria entre os recortes da história familiar, os impactos da cultura, a psicologia do comportamento, as dinâmicas relacionais, a arquitetura de rotinas e os processos de tomada de decisão. Nenhuma dessas ciências, se usada de forma isolada, explica as dores de uma casa. É o cruzamento, a integração entre elas que gera a leitura real e transformadora. Portanto, entenda de uma vez por todas: o seu lugar não é como uma subprofissão, não é na periferia das ciências humanas. O educador parental não é um anexo de outras profissões e não é definido pelo que lhe falta. Ele é um polímata. Alguém que orquestra saberes múltiplos para ler o que nenhuma especialização isolada consegue enxergar. O contexto humano inteiro de uma família. E nós sabemos que uma sociedade que não entende a engrenagem de suas próprias famílias, ela está fadada a não entender a si mesma. Essa definição é minha. Mas a partir de hoje e de agora, ela é nossa. Eu sou Joyce Laioren, fundadora do Instituto Laioren, criadora do método Entre Linhas e idealizadora da comunidade Rede, a rede engajada de profissionais da parentalidade. O meu trabalho é devolver a linguagem para contextos humanos estruturais. Se você é um profissional da parentalidade e sentiu o impacto desse reposicionamento, não guarde só para você. Não se sinta aliviado sozinho. Compartilhe este vídeo no seu ecossistema, marque os seus colegas que precisam ter esse alívio também e que ainda operam na defensiva sobre a sua identidade, né, como profissional. Comente aqui embaixo qual era a caixinha que tentaram te colocar. E agora, se você é pai ou mãe e buscava respostas e nunca tinha ouvido falar sobre essa ótica, e agora você sabe que esse profissional ele existe para traduzir o que acontece na sua casa. E eu tenho um segredo para te contar. Eu conheço um monte deles.
espalhados em todos os estados do Brasil e em alguns lugares do mundo, que pode te atender. Entre em contato comigo que eu posso te indicar um. Então vamos lá, gente. Se inscreve no canal, né? Pra gente crescer, para outras pessoas ficarem sabendo disso. Ative as notificações. Essa série de profunda imersão está apenas começando. Então eu conto com vocês, conto com o compartilhamento de vocês nas suas redes sociais. Um beijo.